Olá, amados, tudo bem? Estamos mais uma vez no Focando Vidas e esse, esse meio de comunicação tem atingido pessoas à distância. Nós temos conseguido falar com o pessoal do Japão, da China, pessoal da Indonésia, pessoal da Índia, América Latina, enfim, vários e vários países têm recebido esse material. E o Focando Vidas realmente é um canal que está sendo feito para poder, de alguma forma, revitalizar a visão missionária ou fornecer a visão missionária para aquelas pessoas que são evangélicos, mas ainda não têm a visão, não sabem bem. E nós queremos sempre estar trazendo coisas novas aqui. Hoje nós vamos estar falando a respeito do Líbano. Irmãos, eu recebi alguns dados, algumas informações de uma irmã maravilhosa, Denise, e ela estava realmente passando uma série de informações que eu creio que poucas pessoas conhecem a respeito do Líbano. E creio que Deus tem um plano para o Líbano, eu creio nisso. Então, nós vamos estar lendo um pouquinho, comentando algumas informações a respeito desse país. E eu acho que nós devemos estar orando pelo Líbano, não é? Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos estar pregando, né? Indo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Líbano está nela. E sabemos que hoje 40% dos libaneses são cristãos. Alguns, claro, num tipo de cristianismo que não é exatamente o nosso, não é o evangélico, não é? Mas tem muitos evangélicos no Líbano, e nesses 40% eu não sei exatamente qual é o percentual dos evangélicos e de qualquer outro grupo. Mas, de qualquer maneira, é um país que hoje tem condições de alcançar o seu próprio país, ok? Então nós estamos orando, houve uma destruição, algo assim acima do normal, uma explosão que não era uma explosão de alguma coisa muito simples, mas parece que tinham materiais que seriam usados para uma guerra interna, para usar talvez por parte de alguns elementos contrários a alguns países, não é? Terroristas. De qualquer forma, não importa. O que importa é que pessoas morreram, pessoas estão sofrendo, pessoas ficaram abandonadas, perderam talvez pai, irmão, mãe, tia, talvez perderam as suas casas, né? Então nós temos que orar, temos que interceder, temos que de alguma forma ah, fazer alguma coisa também para aqueles que são libaneses aqui do Brasil, ok? Muitos que estão aqui estão chorando, porque a quantidade de libaneses no Brasil, alguns falam que é até maior do que o que está no próprio Líbano, os descendentes. Então nós temos que estar orando por eles, intercedendo por eles, e se possível, se você conhece um libanês, vai orar com ele, vai conversar com ele, porque realmente Deus ama a todos que ele criou, e nós queremos que essa pessoa conheça Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero fornecer para você alguns dados que talvez você não saiba, e eu fiquei abismado. Por exemplo, diz assim, olha só, o Líbano tem 18 comunidades religiosas. Então, isso significa que o nível de problema em termos de perseguição não é tão alto, certo? No Líbano fala-se 3 línguas, árabe, francês e inglês. 40 jornais diferentes circulam diariamente. O nível de alfabetização é de 99%. Os libaneses, e eu conheci alguns, são pessoas esclarecidas, inteligentes, pessoas que são sábias, humanamente falando, ok? Mas conheci libaneses crentes de verdade, ok? Pessoas consagradas.
Eles têm 42 universidades. Existem mais de 100 bancos diferentes. 100 bancos, imagina a parte financeira daquele país. 70% dos alunos estão em escolas privadas. 40% da população libanesa é cristã e é a maior porcentagem no mundo árabe de cristãos. Olha, isso aqui me espantou. E olha, é um país, ele era um país lindo, Beirute era maravilhosa. Hoje, depois de tantas guerras e tantas lutas, infelizmente estão destruídos. Mas olha só, há um médico para cada 10 pessoas. Na Europa e na América, há um médico para cada 100 pessoas. Olha a diferença. Há um médico para cada 10 pessoas. Na Europa e na América, há um médico para 100 pessoas. O nome do Líbano aparece 75 vezes no Antigo Testamento. Ok? Inclusive era referência com respeito ao cedro do Líbano, né? Que aparece 75 vezes no Antigo Testamento. Olha só, Beirute foi destruída e reconstruída 7 vezes. E por isso ela é chamada e comparada com a fênix, aquela que revive das cinzas, né? Existe 4,5 milhões de libaneses no Líbano. Há aproximadamente 14 milhões de libaneses fora do Líbano, inclusive o Brasil. O Brasil realmente tem muitos libaneses. Só em Beirute há mais de 350 centros noturnos. Pessoas que podem se reunir ali, não é? O país foi ocupado por mais de 16 países. Ele foi ocupado pelo Egito, pelos hititas, pelos assírios, babilônios, persas, o exército de Alexandre o Grande, o Império Romano Bizantino, a Península Arábica, os cruzados, os otomanos. Então, a gente pode perceber que muitas e muitas pessoas estão assim olhando hoje para o Líbano como se fosse uma cidade sem importância, mas não. Essa é uma cidade muito importante e, como eu disse, eu creio que Deus tem um plano para ele. Então, depois deles terem sido invadidos pelos otomanos, pela França, aí teve Israel e ainda teve a Síria, ok? Há alguns, assim, algumas informações, tipo assim, o nome do Líbano persistiu por 4.000 anos sem mudar. É o nome mais velho de um país do mundo e que ainda existe. O Líbano não tem desertos. Existem 15 rios no Líbano e todos vêm de suas próprias montanhas. Que riqueza, não é? Seus sites arqueológicos são dos mais populares do mundo. O primeiro alfabeto foi criado em Biblos, que veio da a palavra Bíblia, inclusive, não é? Encontra-se no Museu do Líbano e está escrito no túmulo de Ahriman, rei de Biblos. O único templo remanescente de Júpiter, olha só, o mais importante do deus romano, ainda está em Baalbek. O Líbano é o único país do mundo árabe que não tem um ditador. O nome Bíblia vem da cidade de Bíblios, como eu mencionei antes. Então, essa cidade de Bíblio, que deu origem por questões da escrita, do próprio material que era utilizado para a escrita. Daí vem a palavra Bíblia. No Líbano foi escrito o maior número de livros relacionados com a Bíblia. Jesus Cristo fez seu primeiro milagre aonde? No Líbano, na cidade de Canaã. Transformou água em vinho. Os fenícios no Líbano foram os primeiros a construir
um navio e os primeiros a navegar na história. Os fenícios também chegaram à América. Muito antes de Colombo, um navio fenício foi encontrado no Brasil. A primeira faculdade de leis no mundo foi construída no centro de Beirute. Disse que os cedros do Líbano foram plantados pelas mãos de Deus. Por isso são chamados de cedros de Deus. Isso, claro, falado por eles, não é? E o Líbano seria a cidade de Deus na terra. Bem, isso são colocações feitas por eles. Então, diante disso, meus irmãos, nós gostaríamos de gastar um tempo de oração pelos libaneses, por esse povo antigo, muito antigo, e que agora está passando por momentos muito difíceis. E nós gostaríamos então de estar falando para esses homens. Se eu encontrar mais aqui no Brasil, né? Eu vou estar inclusive tentando localizar pessoas do Líbano. Eu quero estar falando de Jesus para essas pessoas, orando por elas, ok? Então, eu quero que vocês façam o que está em 1 Timóteo capítulo 2, porque lá tem igrejas evangélicas, ok? Então temos que estar intercedendo por eles. Nós somos um país que recebe todo tipo de povo, todo tipo de povo. Os libaneses estão aqui e são homens e mulheres que têm um coração maravilhoso. Quem já lidou com o libanês, quem já teve assim um libanês como amigo, sabe como eles são. Muito amigos, muito amigos. E se é crente, são pessoas assim com uma dedicação maravilhosa. Então, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2 diz assim: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça a favor de todos os homens. De todos os homens é óbvio que inclui quem? Os libaneses. Em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, essa palavra, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade, eu estou orando para que os crentes do Líbano possam estar orando pelas suas autoridades. Hoje tinham 7.000 pessoas fazendo realmente uma passeata, e houve intervenção da polícia, houve uma série de coisas. Eles estão realmente, de alguma forma, querendo providências por parte do governo, não é? Então, me perdoe, que os crentes do Líbano e os missionários que estão lá possam, de alguma forma, estar orando, intercedendo ali, ok? Então, a palavra fala que esses devem estar orando pelas suas autoridades. Nós vamos estar orando pelas autoridades deles também. E ele continua: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aquele é um país muçulmano. Então, por mais, vamos dizer assim, certa liberdade que se tem lá dentro, para ter ao ponto de ter 40%, sempre haverá oposição por parte daqueles que têm vamos dizer, um pensamento diferente. Creem em Alá, creem em Maomé, creem no Alcorão. Então, que nós possamos estar intercedendo agora. Esse é o momento de missionários que estão lá dentro, de irmãos que estão lá dentro, se levantar com autoridade, com ousadia, e realmente possam levar conforto e principalmente salvação para esse povo, ok? E se nós sabemos
que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Isso significa que a maioria, ou seja, 60%, ainda não conhecem essa verdade, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirmo verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, irmãos, amigos, que vocês possam estar orando pelos libaneses, orando para que os crentes do Líbano possam se levantar e pregar a palavra de Deus. Mostrar para aqueles homens que só Deus, o Senhor, através da pessoa de Jesus Cristo, é que pode trazer a verdadeira paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, nesse momento de tristeza, nesse momento tão difícil, que eles possam estar buscando o Deus da verdade. Amém? Eu gostaria de orar, terminando, para que vocês possam estar se levantando também em oração, em intercessão por esse povo. E vamos orar então, ok? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora, Deus, o Líbano, Beirute e todos os que estavam ali e que passaram por um momento tão difícil, perdendo os seus parentes que estão talvez hospitalizados em estado grave, aqueles que perderam os seus apartamentos, suas casas, escritórios. Senhor, sabemos que foi realmente um momento muito difícil, muito triste. Então, Pai, que o Senhor possa estar tocando o coração de seus servos aqui do Brasil e de outros países também, para estarmos intercedendo e orando pelos crentes ali do Líbano, para que eles possam se levantar e possam pregar a Tua palavra, movido pelo Teu Espírito. Que haja realmente um impacto muito forte. Da mesma maneira quando ocorreu o terremoto na China, e nós estávamos com o grupo lá, e irmãos nossos estiveram exatamente onde teve o problema, no centro. E eles tiveram condições de levar muitas pessoas a Cristo, levando a mensagem de salvação, levando o consolo, Senhor. Então nós te agradecemos por isso, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor esteja dando sabedoria a cada pastor que está lá, a cada missionário que está lá, para que estejam orando e intercedendo por suas autoridades. E nós, aqui do Brasil, que possamos também, Pai, estar preparados para falar com um libanês. Envia-nos para nós alguém que é de lá, para que a gente possa ministrar um fruto maduro, Senhor. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, se vocês puderem fazer circular esse vídeo, não é? Para que outros possam estar ouvindo e começando a levantar um grupo de oração, de intercessão, e que realmente os libaneses possam, de alguma forma, serem alcançados por Cristo. Esse é o momento. Esse é o momento. E que Deus realmente possa usar você que está me assistindo agora. Um abraço, que Deus abençoe. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, para que realmente o Google possa entender que esse canal é relevante, tá bem? Toque o sininho, dê o teu ok, diz se você realmente gostou, e a gente se encontra em outro momento. Que Deus abençoe. Um abraço.